Olá, seja bem-vindo ao canal Catequese com o Luiz. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre as fontes da revelação. Nós estamos falando, nos nossos 3 últimos vídeos e neste agora sobre as fontes da revelação, nós estamos tratando de assuntos gerais, sem adentrar muito em cada assunto específico, para que no futuro a gente possa voltar neles, quando estivermos já num processo mais amadurecido, compreendendo certas condições, nós possamos voltar neles, adentrar mais nos assuntos e não tornar a coisa muito pesada já de cara. Então, nós primeiro fizemos um breve apanhado histórico sobre a história de alguns papas, depois falamos sobre a necessidade da igreja para a nossa salvação. Cristo nos deixou a sua igreja com Pedro, os apóstolos, esta igreja que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo é muito claro ao dizer isso. E vimos também a profissão de fé da nossa igreja, a profissão de fé expressa no credo, no símbolo dos apóstolos e no credo niceno constantinopolitano. Hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre as fontes da revelação. Por que falar sobre isso? Como falávamos nos outros vídeos, nós temos aqui também a intenção de ajudar aqueles irmãos que estão em processo de conversão. Para um protestante típico que eu digo assim, aqueles que estão mais presentes na sociedade hoje em dia, se tem condição de revelação, a Sagrada Escritura, somente ela. Por isso que um dos pontos principais do protestantismo é somente a Escritura. No entanto, para o católico, você compreende que a Escritura, propriamente dita, é um desenrolar de uma outra realidade, que é a tradição, a sagrada tradição, que nós chamamos na tradição com T maiúsculo, e o sagrado magistério. Se nós vimos no vídeo anterior, há 2 vídeos atrás, a necessidade da igreja para a nossa salvação, hoje nós vamos ver que esta igreja é necessária até mesmo para que tenhamos a Sagrada Escritura. Para que ela chegue até nós, houve um intenso embate, várias conversas, vários sínodos, concílios, para que o cânon da Sagrada Escritura fosse fechado. E isso vale frisar tanto para o Novo Testamento quanto para o Antigo. Antigo e Novo Testamento, mesmo no tempo de Jesus, o cânon do Antigo Testamento não era uma coisa óbvia para os judeus, para aqueles grupos judeus, até mesmo escolas do farisaísmo entravam em embate com relação a alguns textos da Sagrada Escritura, por exemplo. Então, existe esta tradição da igreja que, num primeiro momento, transmitiu a fé, e depois houve a necessidade dos evangelhos, das cartas, começam a ser escritos. Não foi num primeiro momento assim que Jesus subiu ao céu, isso já começou a ser escrito, não foi assim. Houve um período em que o único evangelho a ser proclamado era por via oral. Era de boca. Era pela proclamação deste evangelho. Então, e isso é uma característica da história. Não há o que mudar com relação a isso. Os evangelhos foram escritos em um determinado período, depois que Jesus subiu aos céus, depois que a igreja começou a ser perseguida pelos judeus e etc. Depois de um certo período, os evangelhos começaram a ser escritos. Quando nós pegarmos para falar sobre eles, a gente vai ver, tal evangelho foi escrito a partir do ano tal. O outro evangelho a partir do ano tal. O último evangelho tal. As cartas. Mas isso não foi uma coisa imediata. Porque nós temos que ser muito sinceros.
Em nenhum momento nosso Senhor disse: ide por todo mundo e escrever aquilo que eu ensinei. Não, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, pregar. Depois, claro, o Espírito Santo, que é o autor da Sagrada Escritura, ele que vai se utilizar das mãos dos homens, vai inspirá-los, ele os inspira a começar a escrever sobre o Novo Testamento, assim como fez sobre o Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender isso, que o católico ele tem essas três pilastras, esses três pilares, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Todos com a sua importância, nenhum menor que o outro, mas nós não teríamos a Sagrada Escritura hoje se não fosse a tradição da Igreja em dizer aquilo que eram os livros inspirados e o magistério da Igreja, os papas, os bispos, dizerem: não, essa aqui foi a fé que a Igreja sempre acreditou, esses livros aqui sempre estiveram circulando nos meios da Igreja primitiva, então eles são os livros inspirados. Assim como a Igreja também vai dizer quais são os livros que não são inspirados. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós vamos ter livros apócrifos no Antigo e apócrifos no Novo, que alguns vão até conter coisas belíssimas, mas a seriedade da Igreja, buscando levar de fato a mensagem de Cristo, vai dizer: não, este livro aqui não é inspirado por esse e esse motivo. Claro, a fonte da revelação é Deus. A fonte primeira, a fonte principal da revelação é o próprio Deus. É Deus em si mesmo. Ele é o autor, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é autor da nossa redenção, é Ele que santifica a Igreja por meio do Espírito Santo. Então Ele é o autor, Ele que move toda a história, Ele que nos move e nos chama para estarmos próximos dEle. Então Deus é o autor, Deus é a fonte primeira da revelação e se dá a conhecer ao homem. Então nós temos aquele processo de uma fé natural, vamos dizer assim, o homem é capaz de Deus. Os santos padres da Igreja vão falar sobre isso. O homem é capaz de Deus, o homem é capaz de reconhecer que há um Deus que criou todas as coisas, ora pelas coisas criadas, ora pela própria razão humana. Num outro dado momento, o próprio Deus se revela. Ele se revela a Abraão. Ele forma o seu povo. Ele manda o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado. Ele manda o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que santifica a Igreja. E dá-se início à era da Igreja, a era apostólica. Então, nós temos a fonte que é Deus e a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Bom, isso tudo faz parte da tradição apostólica que o Catecismo da Igreja começa a nos apresentar. Primeiro, a transmissão que está até contida na Sagrada Escritura, no segundo livro de Tessalonicenses. Eu vou abrir aqui para a gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. A tradição apostólica começa lá do parágrafo 75, pelo menos, desta edição aqui mais antiga do catecismo que eu tenho. A transmissão, parágrafo 76 do catecismo. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também inspira, ele age também enquanto pessoa. Ou por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Mas, no primeiro momento, esta palavra foi anunciada.
E isso a Sagrada Escritura não nos esconde, está lá na segunda epístola, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, sobre a exortação à perseverança que Paulo está fazendo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. As tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então está claro, haviam tradições, né, como o próprio texto diz, é autoexplicativo, assim, tradições orais e tradições escritas. Isso é uma coisa comum. Se nós pegarmos para entender a Sagrada Escritura, nós vamos ver que existe a fonte de São Mateus, a fonte lucana, a fonte joanina, e aí vai surgir uma fonte Kelly, onde era comum a todas aquelas comunidades, que normalmente era passado de boca em boca, e daí por diante. Então, por escrito e oralmente. É a tradição da igreja agindo com a sua naturalidade, sendo escrita e sendo falada. Mas o que eu quero dizer com vocês principalmente? Que nosso Senhor em nenhum momento pediu assim, escrevam. Houve uma necessidade. O Espírito Santo inspirou esses homens santos e a partir disso foi sendo escrito e redigido o Novo Testamento, obviamente, mas não é uma condição do Cristo propriamente dito. Escrevam. Por exemplo, existe um pastor muito famoso que fala uma das condições para ser igreja de Cristo é uma dessas realidades é escrever Bíblia. Mas peraí, onde está escrito isso? Na própria Sagrada Escritura, que para ser a igreja de Cristo, para ser igreja de Cristo, tem que se escrever a Bíblia. Em nenhum momento da Sagrada Escritura você lê isso. São Paulo diz sim: guardai as tradições que de nós recebestes oralmente, né, pela nossa pregação ou pela pregação que chega escrita. Então, nós temos que ter muito cuidado. Ou nós olhamos a Sagrada Escritura como um todo, ou a gente escolhe aquilo que a gente quer acreditar. E quando a gente escolhe aquilo que a gente quer acreditar, o que nós somos? Heréticos. Por exemplo, existem membros de certos pontos do protestantismo, né, para não falar aqui uma palavra mais rude, vamos dizer assim, por mais que às vezes faça necessária, pessoas que não creem que Jesus é Deus. Quando eu falo isso, automaticamente deve vir algum grupo bem característico na sua mente, né, e que usam de passagens da Escritura para falar isso. Jesus fala: eu e o Pai somos um e o mesmo. Né? Sede um, como eu e o Pai somos um e o mesmo. Eu vim do Pai, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Né? Lá na carta de São João, no Evangelho de São João. Então a gente pega a Sagrada Escritura como um todo, olhando também a parte histórica, né, da composição do cânon, porque é importante, ou a gente vai chegar ao clímax de dizer que a Bíblia não é um livro confiável. Porque ela pode dizer uma coisa, dizer outra, entrar em contradição com uma coisa, etc. Mas o que está sendo expresso ali? É a palavra de Deus. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Então a gente precisa pegar o todo. Então, oralmente e por escrita. Existem então modalidades distintas diante dessa realidade de uma palavra que é ora escrita, ora falada, né? E a fala veio antes, propriamente dita, nesse processo. Nós temos as modalidades distintas desta transmissão que o Catecismo nos apresenta.
A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, parágrafo 81 do Catecismo, quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, a Sagrada Tradição é essa expressão viva do que Cristo transmitiu a São Pedro e aos apóstolos, e é o que é transmitido através desses 2000 anos. E nela está contida a Sagrada Escritura e aquilo que foi passado oralmente. E isso está muito claro no Evangelho de São João. O último versículo do Evangelho de São João diz claramente isso. E nós não devemos nos assustar quando lemos essas passagens. Então, talvez você nunca leu essa passagem, você aí que está buscando compreender melhor a Sagrada Escritura, buscando entender melhor essas coisas, de repente você nunca leu essa passagem. Ou como essa de 2 Tessalonicenses, tradições por escrito e oralmente. Então, o que São João, o último versículo do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, São João diz claramente, o último dos evangelhos, a ser escrito, um dos mais lindos, Quem leu o Evangelho de São João sabe perfeitamente bem o que eu quero dizer com isso. Por mais que cada evangelho tenha a sua característica própria, mas São João dá aquela visão por cima, à toa que ele já começa falando sobre o verbo no primeiro capítulo, mas ele diz muitas outras coisas que Jesus fez. Vocês imaginem, foram 33 anos. 33 anos. Imaginem tanto de coisa que poderia ser escrito. De fato, não haveria no mundo uma biblioteca que conteria, que ele era a sabedoria encarnada. Muitas outras coisas ele fez. São João é claro, muitas outras coisas fez Jesus que nós não poderíamos escrever. Nós não poderíamos, porque não caberia. São João ia ter que passar o restante da vida dele inteiro, ao invés de pregar, só escrevendo. Só escrevendo. Mas escreveu o essencial e continuou pregando, continuou pregando. Com certeza, muitas das vezes ele se lembrou de coisas que Jesus fez, mas o Evangelho já estava ali. Nós precisamos parar com essa rigidez. Essas coisas, essas pedras que nós vamos colocando nos nossos bolsos, nas nossas mochilas, na nossa mente. E entender com naturalidade todo esse processo que foi acontecendo de inspiração do Espírito Santo. Então, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, aquele depósito comum da fé que é transmitido aos sucessores dos apóstolos, ou seja, aos bispos. E em decorrência disso, claro, aos presbíteros, aos diáconos e a toda a igreja. A toda a igreja. Então existiam fontes, às vezes até muito distintas, entre algumas comunidades, até que a igreja vai cada vez mais dizendo assim, não, este aqui é o cânon, esta é a tradição. Existem igrejas que têm uma posição, uma soberania maior sobre as demais, Roma, Alexandria, Jerusalém. Isso é uma coisa que a gente não pode esconder. O primado de Pedro em Roma, como veremos daqui a um tempo, pegando os santos padres da igreja primitiva, vendo o que eles falavam sobre isso, os que não aceitavam, mas o que era fé comum e o que foi tido como heresia, daí por diante. Então nós temos esta tradição apostólica. Nós temos a sucessão apostólica, que está contida onde? No Sagrado Magistério.
Pedro ordenou Lino, né? Na verdade ele ordena Lino, Cleto, Clemente e Anacleto, né? Segundo aquela lista que nós vimos. Anacleto seria o último dos papas que foi ordenado por Pedro em Roma, né? O quarto bispo ordenado por São Pedro a ocupar e ser o quinto papa e quarto sucessor de Pedro. Há uma sucessão apostólica acontecendo na história. Todos os bispos têm essa sucessão apostólica e eles mantêm esta tradição. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos, parágrafo 83 do Catecismo, e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração dos cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. Isso tem que ficar claro. E nem isso aqui, nem a Bíblia, propriamente dita, muitos séculos depois, infinitamente, muitos séculos depois, eles sequer tinham um Novo Testamento escrito, nem que fosse numa pele de cabra, nem que fosse num carvão, numa rocha. Não existia. Não existia. Então, o próprio Novo Testamento atesta o processo desta tradição viva. Coisas que foram caminhando com o tempo e, num determinado tempo específico, foram passados para o papel. Então, esta tradição viva, a Sagrada Escritura faz parte desta tradição viva da Igreja. E isso é o mover do Espírito Santo para que tudo isso chegasse até nós. Então, os apóstolos e os seus sucessores vão assegurar isso, que aquilo que foi transmitido chegasse até nós. Isso é diferente de tradições eclesiais. O que é isso? Aí aqui está o restante do parágrafo 83. Da tradição apostólica, nós temos que distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas, né? Por exemplo, nós aqui estamos no Ocidente, então o nosso rito normalmente vai ser qual? O rito latino. Mas existem as igrejas orientais, estas comunidades antiquíssimas como a Igreja de Roma, que possuem um rito próprio. O rito maronita, o rito melquita, os cristãos, os coptas do Egito, né, os católicos coptas também, são comunidades que têm essa sucessão também. Por exemplo, o patriarca da Igreja Copta do Egito é sucessor direto de São Marcos Evangelista. O patriarca de Jerusalém é sucessor de São Tiago. E daí por diante. Mas mantendo esta tradição viva. Claro, depois, lá em 1000 e pouco, o cisma do Oriente, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica e etc. Isso aí é um papo para uma outra hora. Mas tradições teologais, disciplinares, litúrgicas e devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Ou seja, existe a Igreja Católica, que é a Igreja Universal, como falávamos no vídeo anterior. Católico é um termo grego que significa universal. Daí você entende por que um certo tio botou o nome da igreja dele assim. Né? Paciência. Mas as igrejas locais têm também tradições. Por exemplo, o credo, como falávamos no vídeo anterior sobre o símbolo apostólico, o credo é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Então a pessoa, para ser batizada, para se tornar cristã, ela tinha que saber aquilo ali, que é o básico da fé. De repente, em Jerusalém, poderia não ter esta tradição. Possivelmente tinha, mas de repente poderia não ter, poderia ser uma outra tradição, mas que não esfalece a unidade da igreja. Não esfalece em nada a unidade da igreja, porque todos fazem parte da mesma igreja, una, santa, católica e apostólica. Por exemplo, o povo da Terra Santa, os cristãos de Jerusalém, tinham este hábito que nós temos até hoje. Claro que a gente não vai lá, né? Mas se você for
Você, protestante, que nunca foi numa missa, domingo de Ramos do ano que vem, vai na missa do domingo de Ramos e você vai ver a beleza que é, porque nós começamos a Santa Missa fora da igreja, num lugar à parte, justamente fazendo uso dessa tradição, porque em Jerusalém, quando eles eram perseguidos, eles tinham que fazer à parte. Eles faziam olhando para Jerusalém mais longe. Mas se manteve essa tradição de domingo de Ramos, a liturgia começa fora da cidade e entra por ela. É uma tradição que nos foi passada, 2000 anos se passaram e ela está aí presente até hoje. Uma coisa belíssima, que nós aprendemos de quem? Do povo dos primeiros séculos. É uma tradição litúrgica, uma devoção. Então, isso é uma coisa natural. Nós estamos acostumados a ver a história de uma maneira muito materialista, achando, não, porque a igreja ela é uma superestrutura de poder e ela quer tirar e... Nós precisamos olhar a história com muito mais carinho do que isso. Compreender, sim, que existem pessoas que vão usar e abusar do poder. É um ser humano. A gente sempre fala isso, né? Onde tem gente, uma hora vai dar ruim. Mas 2000 anos se passaram e a igreja, una, santa, católica, apostólica, está aí. Mesmo com tantos de seus filhos tentando derrubá-la de dentro, ela ainda está de pé. Continuemos. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas, como nós citamos o exemplo da entrada, né, dessa liturgia do Domingo de Ramos. É à luz da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da Igreja. Então, é o magistério que vai nos dizer isso, sob a ação do Espírito Santo. O magistério vai dizer, isso aqui é de fé, isso aqui é dogma, isso aqui não pode ser mudado. Isso aqui é uma verdade de fé incontestável. Para você ser católico, você tem que acreditar nisso aqui. E não é algo que a igreja cria do nada. Por exemplo, muitos protestantes fazem isso, né? O dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu. Maria foi terminado o curso de sua vida, Maria foi elevada aos céus em corpo e alma. Mas isso foi feito no século XX? Então só passou a se acreditar nisso quando o Papa Pio XII promulgou esse dogma? Que absurdo, a igreja nunca acreditou nisso. Sempre existiram Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção. Se nós pegarmos igrejas espalhadas pelo mundo, nós vemos que existiam essas devoções. Então, anteriores ao século XX. Então, assim, é algo que a igreja sempre acreditou, sempre foi de fé, mas por alguma necessidade específica, por exemplo, Jesus não se fez Deus depois do Concílio de Nicéia. Jesus sempre foi Deus, né? Segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado. Ele não passou a ser Deus a partir do Concílio de Nicéia. O Espírito Santo não passou a ser Deus depois do Concílio de Constantinopla. E daí por diante. Sempre se acreditou e por alguma necessidade, para combater alguma heresia, por algum motivo, aquele dogma foi proclamado. Essa aqui é uma verdade de fé incontestável. Porque senão, a pessoa tinha aquela heresia, mas ela estava se achando católica. Não, eu acredito nisso aqui e eu sou católico, ponto. A igreja precisou dizer, não, se você crê nisso aqui, em detrimento da fé, você não é católico. Você está à parte. Você está excomungado. Você não faz parte do redil de Cristo. Então, é isso. Então, o magistério da igreja nos é deixado por Cristo. Nós vimos
2 vídeos atrás, volta aí, a necessidade da igreja para a nossa salvação. Ele escolhe os 12, ele reúne seus discípulos, ele escolhe os 12, ele coloca Pedro como chefe dos 12. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Após a ressurreição, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É claro, mais claro do que isso é impossível. Mais claro que isso é impossível. E a igreja como corpo místico de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguiu os cristãos. Saulo perseguiu os seguidores de Cristo, mas Jesus é muito claro. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir essas pessoas é perseguir o próprio Cristo. Aqueles que vos ouvem a mim ouvem, aqueles que vos rejeitam a mim rejeitam. Está lá na Sagrada Escritura. É muito claro. E nós vemos que Jesus nos deixou a sua igreja como portadora, como aquela que vai transmitir esta mensagem de salvação, de redenção, através dos séculos. E este colégio, o Papa, os bispos, reunidos em comunhão, vão interpretar o depósito da fé. Então a gente pega lá a carta de São Paulo aos Romanos, e eu acho muito sugestivo que seja aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? Ou seja, Jesus subiu aos céus. Como que a mensagem chegaria? Como poderiam crer naquele em que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias. Continuem lendo a passagem. Mas como poderiam ouvir sem pregador? Esta necessidade. E nós vemos também o versículo 17. Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora escrita, ora falada. A Bíblia como um todo. 2 Tessalonicenses 2,15, Romanos 10, de 14 a 17. Pois a fé vem da pregação. Em outras traduções, a fé vem do ouvir. E o ouvir é pela palavra de Cristo. Ouvir a palavra. Essa proeminência daquilo que é proclamado. Por isso que na própria Santa Missa, não nos cabe muito ficar lendo o Evangelho. Ele está sendo proclamado. Proclamado. A força que sai da boca do sacerdote, do diácono, é a força da palavra proclamada. É o Espírito proclamando. É o Filho. Né? Toda a missa é uma ação trinitária. Então, o Filho, o Espírito, lembrando ao Pai, Senhor, vistes o que o Senhor fez. E Deus nos alimenta com esta palavra e com a pregação do sacerdote. Para você que não sabe, você protestante que não sabe, todo católico que vai à missa diariamente, de 3 em 3 anos, porque nós temos ano par, nós temos ano A, B e C, divididos em ano par e ímpar, né? 2024, ano par. Todo católico que vai à missa todo dia, a gente sabe que às vezes é muito difícil isso, mas todo católico que vai à missa todo dia, de 3 em 3 anos, ele lê a Bíblia praticamente toda. Toda. E vocês, muitas das vezes, ouviram dizer que católico não lê a Bíblia. Se você for numa missa hoje, você vai ver que vai ser lido, né? Se for hoje de manhã, vai ser lido uma primeira leitura, um salmo e o Evangelho.
Se você for na missa nos domingos e nas solenidades, serão lidos uma primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura e um evangelho. Mas o comum que se escuta é o quê? O católico não lê a Bíblia. De fato, muitos não leem, muitos não dão valor, muitos não estudam, muitos não correm atrás. Isso ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Muitos vivem à margem da fé, mas a igreja está aqui fazendo a parte dela. De repente você nunca soube disso, né? Mas está aí, é uma realidade. De 3 em 3 anos, um católico que vai à missa todo dia, lê a Bíblia praticamente inteira. O Sagrado Magistério, então, já finalizando esse nosso papo. Parágrafo 85 do Catecismo. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. E é bastante sugestivo que seja justamente a carta de São Pedro que é justamente a segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 20, que vai nos dizer. Vou ler a partir do 19, que vai falar sobre a palavra profética. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação pessoal. Nenhuma profecia da Escritura. Interpretação pessoal. Porque homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Se homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, automaticamente homens inspirados pelo Espírito Santo é que podem interpretá-la. Há passagens difíceis, difícil compreensão. Nosso Senhor é muito claro quando ele, por exemplo, fala sobre os eunucos. Nem todos foi dado compreender essas palavras, mas a quem puder compreender, compreenda. Quem as puder ouvir, as ouça. Jesus é muito claro. Nós vemos que Jesus falava para o povo por meio de parábolas, e aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles mais íntimos, Jesus explicava as parábolas. Nós vemos que Jesus pega Pedro, Tiago e João e se mostra transfigurado no Monte Tabor, onde eles veem a glória do Senhor diante deles. Então nós vemos que existem graus em que a revelação vai acontecendo na vida dessas pessoas. Então é natural que nós não podemos ter um livre exame, uma livre interpretação, mas tomando para nós aquilo que é a Igreja de Cristo, aquilo que Ele nos deixou com Pedro e os apóstolos e os seus sucessores, ali sim está o verdadeiro depósito da fé. Eu gostaria de terminar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 30 a 38. Esse é o maior que nós vamos ler hoje, né? Capítulo 8, de 30 a 38. Filipe batiza um eunuco. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta de Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como o poderia, disse ele, se alguém não me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da Escritura que li era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro,
e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi-lhe tirado o julgamento. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram, vou ler o 39 porque é muito bonito, né? Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu sua jornada alegremente. Vou ler aqui novamente. Como poderia, se alguém não me explicar? É muito claro. Muito claro. É a igreja, um apóstolo, quem explica autenticamente a Sagrada Escritura aos seus fiéis, ao seu povo. Então nós temos essas três fontes da revelação. A fonte principal de todas é o próprio Deus, autor da Sagrada Escritura, autor da igreja, aquele que santifica a igreja. Mas nós temos essas três fontes da revelação: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Espero que vocês tenham gostado. Num futuro nós voltaremos a isso com um pouquinho mais de profundidade, porque também não adianta ficar falando muito e adentrando. Nós temos que degustar pouco a pouco esses mistérios. Leia novamente as passagens que foram citadas, deixe sua pergunta, deixe seu like, né? Estou entrando agora nesse YouTubês, vamos dizer assim. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e sigamos. Sigamos, porque são 2000 anos de história, 2000 anos de doutrina, 2000 anos de fé católica para nós descobrirmos juntos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.